repetir, o Flamengo individualmente está na América do Sul, como o Bayern de Munique está no seu mundo alemão. O Flamengo deveria mandar nos pontos corridos, deveria tudo. E eu acho que mais uma coisa assim que é muito pesada para o Flamengo nessa temporada. Assim, eu que sou entusiasta dessa equipe, dos jogadores do Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu acho a Copa do Brasil para o Flamengo muito pouco. A decisão da 2023 tem sido um ano complicado para a nação rubro-negra, é isso mesmo. Diante de um elenco mimado, uma diretoria despreparada, comissão técnica que vem errando bastante. Mesmo assim, o nosso Mengão conseguiu garantir a vaga na final da Copa do Brasil 2023. É isso mesmo, nação. Diante de tanta dificuldade para ajudar a última aí entre Gerson e Varela, espero que tenha sido resolvido. Vamos que vamos. É isso aí, nação. Trago para vocês aqui o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, créditos aí à ESPN Brasil, onde os comentaristas vão estar debatendo aí sobre essa vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1-0, todo o imbróglio envolvendo a situação. Olha, São Paulo já entregando o boné, hein? Falou que não sabe se vai ficar no Flamengo daqui a um mês para a grande final. Nação, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Bora pro vídeo. Gente, estamos chegando, timaço, hein? Pedro Ivo, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi. Noitada de Copa do Brasil, a definição dos classificados. O Flamengo havia vencido no Rio Grande do Sul e foi uma vitória de muita imposição lá, 2-0. Hoje o jogo bem mais equilibrado, mas que termina com vitória, gol de pênalti de Arrascaeta, classificação garantida. E o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Vitor, Jean, Calçade, o fã de esporte que nos assiste. O Flamengo avança, final, apesar do Flamengo. O Flamengo de dentro de campo, um Flamengo que constrói uma vantagem muito interessante na arena do Grêmio, talvez uma das principais atuações, se não a principal, pelas mãos de São Paulo, avança apesar das 3 semanas que vieram ali depois, que comprometeram bastante o jogo de hoje. Não é exagero falar que o Grêmio, por um bom tempo, ameaçou a tranquilidade, ameaçou a vantagem, mas não finalizou. Teve o Matheus Cunha muito bem, então o Flamengo de dentro de campo hoje com o Matheus Cunha, hoje com o Léo Pereira muito bem, não é só o lance do pênalti, muito bem, corrige um lado esquerdo apático do Flamengo na semana passada, vocês já estavam no jogo ali, Davi, Felipe Luiz, irreconhecíveis, então o Léo Pereira muito seguro e muito bem também para achar espaço, para começar uma construção, um Flamengo de Arrascaeta que bate um pênalti decisivo, um Flamengo que tem qualidade para achar esse gol até quando a situação não lhe é favorável, apesar de um Flamengo muito tumultuado. Está longe de ser aquele Flamengo que a gente espera do Sampaoli, mas o que o Flamengo precisava hoje era não ser eliminado, evitar uma hecatombe, evitar o fim de uma temporada, evitar uma saída muito problemática que se desenhava do Maracanã. Isso foi cumprido, uma vitória ainda. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Pedro, Jean, professor Calçade, aos fãs do esporte. Bom, a gente vai ter uma final da Copa do Brasil, onde 2 equipes tiveram virtudes muito diferentes para chegar na decisão. O São Paulo, com muito volume de jogo, um jogo coletivo muito forte. E hoje, a gente vai falar um pouco mais tarde no Linha, com destaque do seu contratado mais capaz, não sei se é o melhor deles, né? Mas o mais capaz. E um Flamengo que se classificou, como o Pedro chamou a atenção, no jogo de ida. Porque desde então o Flamengo não fez mais um jogo que a gente pode elogiar. E tem sido muito abaixo das possibilidades o que esse time do Flamengo tem apresentado. Merece estar na decisão, isso é indiscutível. Nem o de hoje? É elogiável? Não dá para elogiar o jogo de hoje do Flamengo. Elogiar o Grêmio hoje. Também não muito, sim. Então, eu acho que o Flamengo precisa aproveitar esse período até a decisão para conseguir coletivamente produzir alguma coisa, melhorar o seu ambiente. É óbvio que o Flamengo tem mais jogadores que o São Paulo para a conquista do título, porém hoje a produção do Flamengo, a produtividade do Flamengo, ela está muito aquém da possível. E esse Flamengo que eu tinha absoluta certeza que ia atropelar o Olímpia e que eu achei que hoje fosse fazer, achava antes, depois do 2-0, né? Depois do jogo contra o Olímpia, eu mudei muito minha perspectiva. Eu achava hoje que ia fazer um jogo de imposição, como achava no final de semana, porque tinha que dar uma resposta da eliminação da Libertadores. Então fez um jogo, de novo, muito disperso. Então eu chego à seguinte conclusão desse time do Flamengo e desse elenco para essa temporada. Eu não duvido nada que esses caras possam fazer de positivo, porque eles são muito bons. Mas eu também não duvido mais, e antes eu duvidava, que eles podem jogar muito mal. Jean Oddi,
Bem-vindo, Jean. Tudo bom, Paulo? Boa noite bem. para você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida. Porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida, imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade. Era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extracampos, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio. Foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e, de repente, pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente, quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então, você fica mais pela emoção. Você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica, ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata. Longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem. E não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer. Mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os dois finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? Treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá para comparar. Né? O time que está vibrando. O cara estava aqui. Vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também.
Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas. Um mês para consolidar o Lucas. Para estar voando. Ainda então, assim, acho que é bom pro Flamengo. Mas, o mês de intervalo. Com certeza. mas uma boa pergunta. Muito mais que não perto do faz teto hoje, que o Flamengo. é bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, esperou março, esperou abril, já está quase setembro. Bom, a gente já e vai o rubro-negro comemorar está na Natal de esperança novo. de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje, você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Ah, mas tem o outro, não gosto do outro, não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro do campo. Um amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Um então bando ele em tem um campo. espaço entre um e outro, um às vezes volta, o outro às vezes não quer, o outro pede para voltar. Gente, o Flamengo não me dá condições de afirmar nada. Desde o início do ano. Desde o início do ano. Então tem um mês, pode ser bom para o Flamengo? Pode. Pode ser bom para o São Paulo também. Então, não sei qual é o futuro. São Paulo vai estar lá até a final? Eu tenho essa dúvida. O que o momento nos aponta, o momento não é o jogo de hoje, não é o que São Paulo apresentou hoje muito bem e o que o Flamengo deixou de apresentar. O momento são as últimas semanas, é um processo. A final da Copa do Brasil, ela não é uma bolha isolada, só porque é final, mata-mata, de volta, Maracanã, Morumbi, ali, aquilo ali vai culminar, vai ser o auge de algum processo. Ou do Dorival ou do São Paulo. Ou de outro técnico pode acontecer no Flamengo, que a gente não sabe o que é amanhã do Flamengo. O Calça toca num ponto muito interessante, que precisa entender o que acontece fora do campo, para a gente olhar para esse elenco de 1 bilhão, de valores, de Arrascaeta, de Bruno, e não funciona. O Flamengo admite, não é nem um achismo nosso, não é nenhuma opinião, mas o Flamengo admite ontem, na sua nota oficial, que os jogadores entendem que, ou seja, foi deliberado com o conselho de notáveis do elenco. Não foi o supervisor, não foi o gerente, não foi o diretor, não foi o vice-futebol, foi o conselho notável de elenco. Democracia flamenguista. Então, assim, os jogadores entendem que isso é uma nota oficial, institucional, um post. Então, é preciso entender. E do outro lado, você tem um trabalho, Sim, um né, time Fiel? que olha, se não é de baixo para cima para o seu comandante, é pelo menos quem chega agora, Lucas e Ramos, com respeito, de igual para igual, muita mobilização, qualidade, porque Isso aí, o Arrascaeta São Paulo é chama a melhor galera, na volta. todos juntos. E Isso aí, hoje tem a qualidade que faltava. O Flamengo também tem essa qualidade. Mas a qualidade funciona com o coletivo. O Flamengo só tem a qualidade. Hoje não tem o coletivo. Então vai um pouco além. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla do... É melhor, entre aspas, para o Flamengo esse um mês, pelo que o Flamengo não apresenta, você cria uma esperança. Só que acho que é o Calço, o Jean, não me lembro que fala. O Flamengo está alimentando uma esperança, vai ser a Supercopa. Vai ser o Mundial, no mês vai que ser vem? o Estadual, vai ser a arrancada do Brasileiro, vai ser a Libertadores. Chegamos em agosto, vai ser a Copa do Brasil? Aí vira uma interrogação, não vira uma afirmação. Então é muito mais uma expectativa, o alimentar o que pode vir, mas sem nenhum indício de que o processo vai trazer isso. Sampaoli, falando no linha de passe, o técnico classificado à decisão da Copa do Brasil. No, llegar a una final en Copa do Brasil con la secuencia de juego que tuvo Timi es muy importante. Timi hoy jugó mucho mejor que lo venía haciendo en el último tiempo, entonces feliz por eso. A batida, hein? São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da comemoração do time naquele gol. Enfim, a gente viu todos os jogadores, tanto reservas quanto titulares, comemorando, todos pegando você e botando ali no bolo também. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de estar se comemorando depois de dias complicados como esse que agora o Flamengo viveu. Una sensación de alegría que
cuando hicimos el gol, entonces era la clasificación a una final, normal la alegría de los jugadores por haber logrado algo que creo que ni siquiera ni vos ni la gente de Flamengo esperaba. Entonces, seguramente una descarga de alegría por la final. São Paulo, boa noite. Parabéns pela vitória, Guilherme Xavier aqui da Trivela. Queria que você explicasse um pouco a escolha pelo Eric Pulgar, né? Foi uma escolha certamente que surpreendeu muita gente, ele que iniciou a transição física agora nessa segunda-feira e você tinha outras opções, como o Alan, como o Thiago Maia para primeiro volante e escolheu o Pulgar. Queria que você explicasse essa escolha aí. Porque Pulgar es un volante fixo que nos da mucho equilibrio, que cuando él jugó en un time tuvo mucha compensación y mucho juego de inicio. Entonces opté por él porque él dejó el lugar por una lesión y sinceramente para mí ele é muito importante. Boa noite, Jorge. Eu queria perguntar em relação ali, ainda à comemoração, porque o grupo foi muito carinhoso com você. E a gente sabe de tudo que a gente tem escutado sobre relacionamento do grupo com o treinador. E os jogadores deram uns tapinhas em você, te puxaram, Fabrício Bruno, Gabigol, Gerson, te agarra, te dá um beijo. Você acha que pode ser um marco na relação do grupo com o treinador e até o grupo como um todo mesmo? Felipe Luiz no campo falou que o Flamengo precisa melhorar como grupo. Você acha que essa comemoração com unidade, jogadores, comissão técnica, pode mudar, pode ser uma virada de chave? Obrigado. Mire, en el éxito o en los momentos como hoy en el gol, que nos daba la posibilidad de clasificar, la unidad es importante, más importante cuando las cosas no salen. En la vida, en fútbol, normalmente las cosas salen menos de los que salen más. Entonces ahí se ve realmente el ser humano, cuando realmente las cosas no funcionan. Cuando las cosas van bien, cuando se hace un gol, el festejo es normal. Si seguramente la soledad del entrenador en la derrota hubiera acontecido hoy también. No creo yo que la decisión del entrenador en la toma de decisiones está vinculada a un área que es la proyección. La ejecución es otra área en la cual yo no llego ahí. Yo tengo una forma de entrenar, de jugar, la cual Otimi está intentando, a veces puede, a veces no puede, por la transición que nosotros estamos teniendo en Flamengo después de una gran crisis antes de mi llegada. Entonces, puede suceder como no puede suceder, pero estamos intentando de todos los lugares. Estamos tratando de convencer a un grupo de futbolistas que juegue de una determinada manera. Y eso alguna vez lleva tiempo, alguna vez acontece rápido y a veces no acontece jamás. São Paulo, boa noite. Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria que você esclarecesse na resposta para o Bruno. Você disse que foi a classificação que nem ele, ou seja, nós e nem as pessoas do Flamengo acreditavam. Queria que você esclarecesse o que foi isso. E queria te perguntar sobre o Luiz Araújo. Ele vem entrando bem nos jogos. Como é que está sendo esse trabalho com ele? Se você já vê ele com possibilidade de brigar por uma vaga entre os titulares. Sí, yo creo que Luis está para jugar. Hoy tenía la duda de él que comience o no, mas me quedé con una formación como la que inició, mas Luis hoy está en un nivel superlativo. Con respecto a lo anterior, lo que falé, o sea, el morbo de este circo caliente que es el fuchibol, un circo romano Chienchi, genera el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. Entonces la gente viene para levantar el pulgar o para bajar el pulgar, no hay término medio. O sea, esto es así. Pero bueno, por eso cuando se fala de violencia, esto es violento, muy violento. Y la gente necesita de esa violencia para vivir. Entonces, somos parte de eso. São Paulo, boa noite aqui, Bruno Vilafranca da S1 Live, parabéns pela vitória, pela classificação. Eu queria saber se de fato, queria que o senhor confirmasse, se a conversa com o Pedro, que foi divulgada pela imprensa essa semana, se de fato ela aconteceu, por que ela só aconteceu agora
semanas depois do ocorrido lá em Belo Horizonte, também aqui no Rio de Janeiro, a falta ao treino, e qual é a importância dessa conversa para o bem comum, que é o elenco profissional. Obrigado. No falo de las situaciones privadas, no falo. Yo tengo una relación con los futbolistas que tomo el timing de tiempo de falar para que todo aconteza con total normalidad en los tiempos que yo pienso como conductor. Pero, sinceramente, mis palestras privadas no las menciono. São Paulo, Patrick Cohen, boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse da expectativa para essa final de Copa do Brasil, é daqui exatamente um mês e tem uma data FIFA nesse meio e o Flamengo também vai jogar de uma em uma semana por conta da eliminação da Libertadores. O que você pretende melhorar e qual a expectativa que a torcida pode ter para essa final? Obrigado. Que temos que jogar como hoje para competir com um time que está em um momento de crescimento. Se hubiéramos... hay que ver qué acontece de acá a un mes. Acá un mes es como si fuera un año, es lo mismo. A lo mejor yo no estoy aquí, sinceramente, porque el fútbol es eso, es sangre. Entonces, a lo mejor, hoy sí sabemos que Sao Paulo tiene un nivel altísimo. Hace 5 fechas no. Hay que ver cómo llegamos nosotros. Esperemos que este sea un punto de partida para que nosotros podamos competir con un time que tiene não somente muito bons jogadores, sino também um grande treinador. Boa noite, Sampaoli. Leonardo José, do Coluna do Fla. Parabéns pela classificação. O Flamengo ele sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos. E a gente percebe que tem uma certa rotatividade no elenco, tanto no sistema ofensivo quanto também no meio de campo. Só que na zaga, na defesa, a gente vê uma certa ausência de jogadores como o Pablo e principalmente o Rodrigo Caio, que é um zagueiro técnico, é um zagueiro que muitos analistas entendem, não sei se é o que você pensa, mas que muitos analistas entendem que pode ajudar no seu esquema de jogo. A pergunta é, por que o Rodrigo Caio ele não vem sendo bastante utilizado no seu esquema de jogo? Não vem sendo utilizado. Rodrigo é um profissional que ha sufrido muchas lesiones en su carrera y ha tenido conmigo ahora él está mejorando, está bastante óptimo y tendrá que pelear un lugar con David, con Leo, con Fabricio, que son los que han jugado habitualmente, inclusive Pablo, que ha jugado menos, mas normalmente es una elección de perfil y una elección táctica ahora. Si él evoluciona, es un jugador que tiene muchas cualidades y que, bueno, puede aportar de cara al futuro. Boa noite, Sampaoli, Custódio, canal Custódio Fla, parabéns pela classificação. Qual a dificuldade que esse time encontra de manter a vontade e a intensidade como foi no jogo de hoje? No compreendi, perdón, no escuché bien. Me repite a pergunta. Qual a dificuldade que esse time tem para manter, né, a vontade e a qualidade que teve como no jogo de hoje? É emocional. Si el time tiene la emoción que tuvo hoy para jugar fútbol, más allá de error, de acierto, y pelear 90 minutos presionando, cubriendo, seguramente será competitivo. Si alterna esa capacidad, seguramente será vulnerable. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Na final você vai enfrentar o treinador que é o atual campeão, venceu a competição com o Flamengo. Isso coloca uma pressão a mais sobre o seu trabalho para conquistar o título? E te pergunto se na sua visão o Flamengo é favorito para levantar o título. No, a mí no me genera presión que enfrentar a Dorival porque haya ganado un título con Flamengo. Sí me genera tensión el hecho de que Dorival tenga un time extremadamente competitivo. Hoy me tocó ver un pequeño lapso de juego de Sao Paulo con Corinthians y realmente fue muy superior. Entonces, seguramente va a ser una llave muy difícil, pero bueno, es una final en la cual para mí es importante disputar una final con Flamengo dentro de un mes. Última pergunta aqui, Libras.
Muito bem, então, Jorge Sampaoli falando e falando bastante coisa. Eu acho que dá para tirar bastante conversa daquilo que ele disse, a começar pela avaliação de que o Flamengo foi bem. Tanto que ele diz que se jogar dessa forma, é possível vencer a final. Eu respeito a opinião do treinador, é óbvio, mas eu também discordo. Eu tenho muita curiosidade para entender a razão de um time do Sampaoli, que é muito bom treinador, não jogar um futebol que tem a ver com os bons times treinados pelo Sampaoli. Porque os times dele marcam com muita intensidade na frente, o Flamengo não marca. Já contei a história aqui que o Diego Pituca, quando o Sampaoli era técnico do Santos, foi vice-campeão brasileiro, mesmo sem ter um grande time, dizia que os jogadores precisavam ficar contando toda hora quantos jogadores tinham ao redor, porque na hora da saída de bola tinha que ter um grudado no outro para recuperação de bola muito rápida. O time não faz isso. O time de Sampaoli geralmente tem muita aproximação, associação, jogo vertical com tabelas. O Flamengo tem jogadores tecnicamente muito capazes disso. Esse time do Sampaoli não faz isso, né? Esse time do Sampaoli, ele oscila muito, 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 muito. E eu tenho dúvidas o quanto eu posso colocar disso na conta do treinador, porque é muito óbvio que o ambiente não está bom, né? Já o Calçade falou aqui na abertura, o Jean também já falou, ele fala em emocional. Fala em emocional e o jogador briga com o outro. Sabe? Porque as brigas, eventualmente, elas até podem, não deveriam, mas até podem acontecer. Mas quando tem o dirigente brigando com o principal jogador da equipe, aí vai o preparador físico e dá um soco no outro. Aí o cara que separou isso vai lá e dá um soco no lateral. O centroavante não vem treinar por causa disso. E o centroavante é óbvio que a gente tem ali alguma coisa acontecendo. E o Sampaoli é muito claro, ele não diz absolutamente nada, ele simplesmente diz que não vai comentar situações internas e eu acho que é um direito dele. Perfeito. Só uma coisa sobre isso, Birner, porque eu acho que assim, essa questão de não comentar situações internas, eu acho que inclusive é uma boa argumentação, uma boa justificativa para determinados casos em que talvez isso coubesse. A questão é que esses temas já eram públicos. Quem tornou esses temas públicos foram os próprios envolvidos. Concordo. Nos episódios. E o mais importante. Então, acho que assim, o caso sobre o qual ele foi perguntado foi o Pedro quem fez questão rapidamente de tornar tudo público. Outra coisa. Tudo mais. Então, acho que não cola muito. O nosso Pedro estava sentado na sua... Só um segundo, Pedro. Estava sentado na sua cadeira no dia que houve o problema com o preparador físico. Do sábado lá do Independente. No segundo seguinte estava vazando. Exato. E as pessoas precisam entender que quando as coisas chegam para a imprensa, quando querem que as coisas cheguem para a imprensa, é porque alguma coisa dentro está incomodando. E quando não querem que chegue, não chega. E quando não querem que cheguem, as coisas não vão chegar. Então a gente nota que tudo isso de algum jeito está refletido em campo. Isso aparece em campo num time que não marca sob pressão, que não ouve o técnico direito, que não tem a união necessária para produzir o seu jogo pelo menos próximo do melhor jogo possível, e que vai chegando porque é um time talentosamente muito... Eu vou repetir, o Flamengo individualmente está na América do Sul, como o Bayern de Munique está no seu mundo alemão. O Flamengo deveria mandar nos pontos corridos, deveria tudo. E eu acho que tem mais uma coisa assim que é muito pesada para o Flamengo nessa temporada. Assim, eu que sou entusiasta dessa equipe, dos jogadores do Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu acho a Copa do Brasil para o Flamengo muito pouco. Na decisão da Copa do Brasil, o peso em cima do Flamengo é muito diferente. Ambos têm muito peso. O São Paulo é do seu jejum de títulos. Do tempo que o São Paulo não ganha um título grande. E nunca ter vencido a Copa do Brasil. Nunca ter vencido a Copa do Brasil. A loucura que é o Morumbi hoje em dia, o barulho que a torcida faz, a gente vai falar disso depois. O adversário torna ainda maior também a final. O adversário tecnicamente melhor e torna a final ainda mais relevante. Então o São Paulo tem muitos pesos. Agora, o peso do Flamengo é o de talvez terminar a temporada sem títulos. E pior, sem jogar 10 rodadas seguidas um grande futebol. Ou 5 rodadas seguidas, uma ruim, 5, 2 ruins, 5 ruins. Então, eu espero que esse Flamengo, de agora em diante, reaja. Só que eu não acho que isso vai acontecer enquanto não houver algum prazer desses caras conviverem e jogarem juntos. 120 dias de São Paulo no Flamengo. O que você enxerga no Flamengo que tem a marca São Paulo? Sim, sempre foi. Tem características absolutamente marcantes do trabalho do São Paulo. A gente reconhece o tempo que não é ideal, tal, mas em 120 dias você percebe algumas coisas. Você não consegue perceber. Quando o time é assim, tão diferente do time do Vitor Pereira e de outros fracassos que o Flamengo, com tanto dinheiro e tanta qualidade técnica, foi capaz de colocar dentro de campo. Então, eu vejo, ali ele falou, né? Estou tentando convencer um grupo de futebolistas a uma ideia tal.
São 120 Jogar dias. de um jeito Essa frase é magnífica. Estou tentando convencer. Ele não Escapou, conseguiu. professor Calçado, Ele não conseguiu convencer ainda. Uma coisa é não executar. Isso. Você pode ter convencido... Eu estou treinando um grupo de jogadores para executar aquilo que eu considero ideal. Estou no Convencer caminho do convencimento. Do jeito que ele falou, ele não conseguiu ainda convencer uma forma de jogar. Então você encontra um time, desde o tempo de Renato Gaúcho, até para trás, que ele é espaçado, então ele perde a bola, você olha assim, todas as linhas distanciadas. Isso, 30 anos atrás, normal. Hoje, os adversários te engolem. Hoje os adversários te engolem, então você não pode jogar assim. E o Flamengo continua jogando. Passa por Gaúcho, passa por todo mundo. E o Dorival conseguiu um meio termo ali. Convencer, tirar o máximo. Mas o trabalho do Dorival, hoje, no São Paulo, é muito superior ao que ele fez. Taticamente, o São Paulo é melhor esse ano do que o Flamengo ano passado. Muito superior ao que ele fez no Flamengo. Taticamente, muito melhor. Por quê? Porque o Dorival, logo de início, aí tem que se reconhecer, percebeu que não conseguiria convencer, como não está conseguindo o São Paulo. O Dorival foi perfeito ano passado. O Dorival conseguiu ajustar o que era possível e ele ganhou 2 títulos. Não foi um show na Copa do Brasil, não foi um show na Libertadores. Competia mais que hoje, né? Mas essa temporada não permite. É saudade do Dorival, hein? Nossa, cara, é uma vergonha, né? Pra mim, o elenco tá muito mimado, tá... Cara, tá querendo entregar futebol. Mas a diretoria, para mim, é o peso maior até aqui. Todo o fracasso do Flamengo em 2023. Desde a preparação já em dezembro, que começou errada, a demissão do Dorival. Demissão não, né? A não renovação de contrato, a chegada do Vitor Pereira. O Flamengo podia ter ido atrás de qualquer outro técnico, menos o Vitor Pereira. Parecia, na época, ser a melhor opção, mas a gente viu que, infelizmente, só deu errado, cara. O elenco do Flamengo tá muito mimadinho, tá cheio de 9 horas. Os caras investem... Pô, cara, os caras estão no maior time da América do Sul, cara. Um dos maiores do mundo, com toda a estrutura de treinamento, salário em dia. Perder, cara, assim, vendo futebol, perder, infelizmente, faz parte do contexto ali. Eu não quero ver o Flamengo perder. Mas a forma como o Flamengo vem perdendo ultimamente, tá vendendo as derrotas muito barato, cara. Sem garra, sem vontade. Isso não pode. Destoando disso tudo, a gente tem uma Arrascaeta, cara, que tá jogando fino da bola, tá carregando o Flamengo nas costas, cara, ó. O melhor jogador do Flamengo em 2023 é o Arrascaeta. Só que já, quando voltou da Copa ali, até abril ali, aquelas questões das contusões ali, prejudicou muito o desempenho do Arrascaeta, ele ficou aquele período fora, voltou no ápice, tá jogando muito. Tá uma temporada muito boa, o Arrascaeta se difere do restante do elenco. O Bruno Henrique também, o reforço o Flamengo precisava em 2023, também está fazendo a parte dele. Agora, Wesley, Matheus Cunha, são os caras que estão tendo destaque, ele não tem como te cobrar muito, mas eles estão desempenhando um excelente papel. Referente agora ao final da Copa do Brasil, já as datas definidas, vai ser dia 17 e 24 de setembro, domingão. A CBF irá fazer o sorteio do mando de campo aí, para ver quem é o primeiro jogo onde será e o segundo. Ainda não tem data definida para esse sorteio. Espero que o Flamengo possa definir a final da Copa do Brasil dentro do Maracanã, lotado, que você pode ter certeza que a torcida vai estar lá fazendo o seu papel. Espero que o Flamengo tenha esse período todo para treinar, vai vir data FIFA. A gente já viu que, infelizmente, quando o São Paulo tem tempo de treinar, o time volta mal, mas espero que dessa vez o pessoal vire a chave, volte diferente, volte com mais garra. Cara, assim, se os jogadores do Flamengo e do São Paulo não estão dando certo, mas pelo menos fecha, cara. Vamos fechar aqui, São Paulo, elenco, diretoria. Vamos segurar a mão, vamos fazer o nosso melhor até dezembro. O Flamengo aí com chance de ser campeão da Copa do Brasil, buscar o Penta. Com chance no Brasileirão, ainda tem 19 rodadas pela frente, tem muita coisa a acontecer. Elenco para isso, a gente sabe que o Flamengo tem. E que se chegar a dezembro lá, conquistando aquilo que tem, o São Paulo possa seguir o caminho dele, se não se adaptar junto com os jogadores também cederem ali, fazer a parte deles. Diretoria rever, cara, porque ó, é só uma lambança atrás da outra. Porque quem paga a conta no final das contas somos nós, os torcedores, a nação que vive, que sofre. Sofrer faz parte, eu falei, mas do jeito que o Flamengo vem entregando as derrotas ultimamente, tá bem desmotivador, cara. O jogo contra o Olímpia marcou muito. Deixou a gente muito chateado, a forma como entregou, o time displicente. Espero que a chave mude, o Flamengo possa aí tá trazendo o Penta da Copa do Brasil e buscando o Brasileirão pra gente, que ainda dá. E que 2023 termine melhor do que começou.
Beleza? Nação, vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. O próximo jogo do Flamengo será contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 20ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Grande abraço a todos. Fui!